Bom, nós temos aqui a tela principal do Autodesk Mesh Mixer, que na verdade é um programa para fazer modificações e muitas vezes mexer com a parte de superfície de determinados arquivos STL, principalmente os arquivos que forem escaneados. Então eu posso importar diretamente um arquivo ou pegar um arquivo da biblioteca, que é um coelho, e eu vou usar esse coelho aqui inicialmente para nós visualizarmos os principais recursos. Clico duas vezes, ele veio para cá. Então eu tenho aqui uma janela, caixa de diálogo, né? Quais são os principais recursos? Por exemplo, a parte de análise, né? Eu tenho o primeiro, a análise, ele vai automaticamente reparar todo o meu modelo. Né? Claro, como aqui é um modelo importado, não deve ter problema, mas apenas clicar no botão para executar, done, e ele automaticamente fez algum reparo que o modelo precisaria. Nós temos aqui a parte de dimensões, né, que ele dá todas as dimensões do nosso 3D, né? Então você tem aqui em milímetros, em X, Y, em Z, e se eu quiser fazer alguma modificação, eu venho aqui nessa caixa de diálogo e eu altero a medida. Eu costumo dizer que ele não é o melhor programa para fazer esse tipo de detalhe, para alguma modificação da dimensão. Você pode até fazer, mas tem programas que eles são que eles têm uma convergência melhor, é mais fácil de você executar. Nós temos aqui também, né, a parte de medição de espessura, né? Então você clicando, você vai automaticamente mudando aqui, ele vai dando a espessura até 2, 3, 4, 5 milímetros, enfim, ele mostra a espessura da peça toda. Como naturalmente essa peça ela é uma peça sólida, né? Então ele consegue detectar mais fácil. Se fosse uma superfície, seria um pouquinho mais complicado. Fora isso, eles têm algumas, né, outras que são menos usadas, como que você pode usar a parte de medição, ou seja, para você medir duas linhas, dois pontos entre o modelo, ele fornece essa opção também, mas assim, é algo que é delicado de você mexer. Então, são algumas opções que a gente procura usar outros softwares para poder fazer. Enfim, no caso de o que nós mais usamos aqui é a parte de inspeção e principalmente a parte de unit das dimensões para nós visualizarmos, né, sempre quais são as dimensões. Aqui no caso estamos em milímetros, né, trabalhando com milímetros, quais são as dimensões que nós temos. Nós temos também a parte de edit. Aqui sim tem alguns recursos interessantes. A parte, né, de mirror, espelhamento. Então veja, eu vou espelhar, mas como que eu vou espelhar? Eu vou transladar, olha, conforme eu vou separando o plano, né, ele vai espelhando o meu coelho na outra direção. Se eu vou aproximando, veja, essas setas que tem aqui são setas de translação, né? Então aqui, ó, sempre nesse sentido. Eu posso andar nesse sentido também. Aqui não vai ter, no caso não vai ocorrer nada. Se eu simplesmente unir um no outro e começar a separação, né? Vejam aqui, ó, não tem nada, porque o que está separando os dois é justamente esse plano aqui. Então, eu posso unir ou eu posso afastar, eu tendo aqui um espelhamento. Um outro seria no caso de duplicar, né? Ou seja, fazer uma outra imagem. Aqui também não há necessidade. Eu vou fechar, vou dar um Ctrl Z aqui. Transforme, aqui sim é interessante. Nós temos aqui ele abre, né, esse mapa aqui com as seguintes orientações. Nós temos aqui, ó,
eu vou movimentar nesse eixo, eu posso movimentar nesse eixo, eu posso movimentar nesse eixo, na seta maior. Quando eu clico no quadradinho menor, eu vou alongar, ó. Então eu estou alongando nessa direção, ou eu estou alongando nessa direção, né? Ou eu estou alongando nessa direção. Fora isso, eu tenho os movimentos de rotação, né? Então, o que eu tenho aqui? Sempre na seta colorida. Veja, aqui, se eu clicar aqui, selecionar com o lado esquerdo do mouse, eu vou estar rodando nesse sentido, né? Se fosse o eixo Z aqui, estaria rodando em função, no sentido perpendicular ao eixo Z. Se eu pegar esse sentido aqui, estaria rodando em relação ao eixo Y, né? E se eu pegar, vamos usar mais um pouquinho aqui para a gente poder esse sentido aqui, ó, o eixo Y, olha lá, né? Aí eu tenho também esse sentido aqui, ó, em relação ao eixo X. Ok? Vou dar um cancelar. Vou dar um Ctrl C aqui. Ok? Um outro recurso que a gente usa, esse recurso a gente usa bastante, é o plano cut. Ele insere um plano e que eu posso, em função desse plano, fazer um corte na minha peça. Isso é muito útil, às vezes, quando eu tenho um escaneamento de uma determinada peça e eu tenho que fazer um corte nela para ela ficar de uma apresentação melhor. Então, aqui, a hora que eu dou o accept, né, e seleciono, ele vai manter a parte superior. Como também, no caso, esse plano, ó, ele pode ser inclinado também, ó. Né? E o mesmo vale, eu posso inclinar em todos os sentidos aqui o plano. Tá? Em todas as setas coloridas eu posso inclinar o plano. Ó. Isso é muito importante porque às vezes quando se importa um determinado arquivo, ele não está muitas vezes, se você traçar um plano imaginário, ele não fica perfeitamente simétrico muitas vezes. Então, aí esse tipo de recurso ajuda bastante. Ok? Aqui nós temos um recurso que o que ele faz? Ele transforma a tua peça num sólido, porque muitas vezes você tem um arquivo que ele vem como superfície, né? Então você aceita e veja, você abre uma caixa de diálogo que ele tem duas seleções. A primeira é simplesmente a superfície. A segunda é o sólido. Aqui nós temos o sólido, por quê? Porque eu deixei a parte, somente a parte de baixo selecionada. Se eu selecionar, agora vou selecionar só a parte de malha, que é a parte de malha selecionada, ou seja, a parte externa, a parte de superfície, né? Ou eu posso deixar os dois selecionados. E a partir do momento que eu seleciono a superfície mais a parte sólida, eu posso simplesmente utilizar o recurso Combine e transformar os dois num elemento somente. Olha lá, agora vejam, eu só tenho uma parte somente, eu não tenho mais, ele une a parte de superfície com a parte sólida. Normalmente, quando você tem uma superfície que ela não está muito boa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, você tem os dois aqui. Vamos supor, deixar os dois visíveis, vamos supor que essa parte de superfície que você trouxe, né, não esteja muito boa. Então, o que você faz? Você simplesmente deixa a parte sólida. Então, você vem aqui e elimina a parte da superfície. Bom, você ficou basicamente somente com a parte sólida da tua peça. Nós temos aqui, né,
mais alguns recursos que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que são recursos mais do nível avançado. Um outro recurso interessante é quando eu quero, por exemplo, colocar uma base na minha peça. Né? Então, como eu venho? Eu venho aqui no Mesh Mix, né? Vamos supor que eu vou importar uma base cilíndrica. Venho, coloquei minha base cilíndrica. Veja, eu abri uma caixa de diálogo em que eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na minha peça. Eu posso trasladar a minha base, né? Então eu vou jogar ela aqui um pouco mais para baixo, tá certo? Ó, mais ou menos aqui, ó. Veja, mas ainda não está 100%, né? Então eu vou sempre aqui em movimento de translação. Bom, mas a base está um pouco alta, né? Então a gente pode tentar diminuir a base, né? Vamos vir aqui, ó. Vamos diminuir a base, ó. Sempre no quadrado de cima muda o tamanho. Na setinha somente translação ou rotação. Agora eu vou jogar mais para cima. Bom, tá quase, né? Vou aumentar um pouquinho ela aqui, ó. Aumentei um pouquinho para ficar mais legal. Pronto. Aceitei. Então aqui eu tenho formada a minha base para impressão. Se eu fizer o Ctrl Shift O, novamente eu vou ter separado a base e a minha peça. Shift e seleciono os dois. Para quê? Porque eu vou combinar e transformar ambos num elemento só. Exatamente. Agora é mais fácil, inclusive, que eu tenho um elemento só. Quando eu clico na minha peça, vocês veem que não aparecem mais duas seleções, somente a peça inteira.